Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de informática, agora através da nossa plataforma online, né, devido à situação que todos vocês sabem, né? A gente não está podendo abrir o curso, estar aglomerado, né, estar juntos em ambientes fechados e por conta disso, nesse momento, o curso tomou essa excelente atitude de mantermos os nossos estudos em casa, né? Mantermos nosso aprendizado em casa até que essa situação passe, né? Eu creio que brevemente vai passar. Galera, o nosso conteúdo será o mesmo, a gente vai dar seguimento naquilo que a gente aprendeu. Meu Axis já está aberto, como vocês podem ver. Eu vou ficar aqui embaixo, pequenininho mesmo na tela aqui, ó, como vocês podem ver. Eu vou ficar aqui do lado de vocês acompanhando e observando vocês, hein? É importante que, se você pode, se você tem um computador, que você utilize o Axis também para praticar, galera. Pega lá o seu banco de dados do Área de Tecnologia ou cria aí algumas tabelinhas aí para a gente testar e praticar, beleza? E vamos lá, tá? É importante que a gente treine. Como eu costumo sempre dizer, a informática é prática, né? Não adianta apenas você observar, você escrever, você anotar, se você não treinar, se você não praticar. Legal? Então vamos lá. A gente vai acessar aí o nosso banco de dados. É só você abrir aí o área de tecnologia que você tem aí salvo. Caso dê algum erro, você pode utilizar o comando arquivo abrir, tá? E aí apontar lá para o seu arquivo do AL Tecnologia. Ele vai funcionar perfeitamente. Caso apareça uma tarja aqui em cima com o botão escrito habilitar conteúdo, clique nessa opção para que todos os recursos do Axis fiquem disponíveis, tá bom? Beleza. Então, galera, a gente já aprendeu como é que confecciona a tabela, entendemos a sua importância dentro do banco de dados. E hoje a gente vai falar sobre um recurso bem importante, que vai impactar bastante lá na frente, quando nós formos principalmente preencher os dados e formos botar o banco de dados para funcionar de fato, tá? Que nada mais é do que um recurso chamado propriedades do campo, tá? E o que seria as propriedades do campo antes da gente mexer aqui e entender na prática? As propriedades do campo do Axis, elas foram criadas, elas existem com o objetivo de você poder configurar as informações que serão inseridas em cada campo da tabela, tá? Então lá você vai poder, por exemplo, personalizar se quando o cliente digitar a informação sairá em maiúsculo, sairá em minúsculo, qual a cor que essa informação sairá. Você vai poder definir a quantidade de caracteres ou de dados que os clientes vão poder preencher, tá? Caso você queira restringir aí o tamanho do campo, então isso também é interessante. Vai permitir aí também outros recursos importantes que a maioria dos formulários aí, a gente vai entender um pouco mais à frente, que o formulário é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, e a maioria dos formulários tem essas restrições ou possui essas propriedades, tá? E aí mais à frente, quando falarmos de formulários, vai ficar um pouco mais tranquilo para vocês entenderem e até mesmo associarem, beleza? Mas só para vocês entenderem mais ou menos do que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Então nós vamos clicar aqui em cima, ó, no modo de exibição, e a gente vai conhecer um novo modo de exibição. O modo de exibição que nós temos trabalhado até então é o folha de dados, tá? É a folha de dados. Nós vamos acessar o modo design. Clicou? Observe que ele exibe aí uma interface, né, uma aparência bem diferente da folha de dados, ou seja, os campos ficam dessa forma, ó, ficam embaixo do outro as informações do campo, os nomes, né? E aqui do lado não é para você preencher o campo, mas sim é o tipo de dados que a gente já conheceu, tá vendo? Que ele vai indicar para a gente como que a gente configurou cada campo, exceto o primeiro. Por quê? O primeiro já vem
configurado, tá vendo? Como numeração automática. Os demais, ó lá, nome do cliente, foi configurado que o nome do cliente é texto, endereço do cliente, a informação que eu vou preencher será texto, bairro do cliente, texto, nascimento do cliente, ó, data e hora, e assim sucessivamente. Beleza, gente? Então é assim que funciona a área ou o modo de exibição design aqui dessa parte superior, tá? Aqui embaixo em propriedade do campo, que é de fato o que nós vamos ver na aula de hoje, nós vamos conhecer algumas dessas configurações que vão ser importantes aí para a elaboração do nosso banco de dados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos clicar aqui no campo nome ou aqui no tipo de dados texto, tá? Tanto faz ou aqui, mas tem que estar na linha correspondente. Então, se eu quero configurar alguma coisa nesse campo, eu tenho que clicar na linha correspondente a esse campo aqui, tá? Se eu clicar numa outra, ele vai me dar opções diferentes conforme o tipo de dados, beleza? Então é importante a gente se atentar a isso. Vamos lá, tamanho do campo. Aqui, ó, eu posso definir a quantidade de caracteres que eu desejo que o cliente digite. Então, o máximo de caracteres que podem ser digitados no campo texto é de 255 caracteres, ou seja, cada caractere, ou cada palavra, A, B, C, D, espaço, caractere especial, tudo isso conta, tá, gente? Então, caso você não queira que tenha todo esse espaço, você pode reduzir. Então, se o campo fosse, por exemplo, primeiro nome, não haveria necessidade de você deixar um tamanho do campo 255, poderia deixar uma quantidade menor de dados para que o cliente não confunda primeiro nome com o nome completo, né? Às vezes ele não prestou atenção e aí vai colocar o nome dele inteiro. Já que você pediu o primeiro nome, você poderia restringir ou reduzir a quantidade de campos de 255 para 30, por exemplo, para 20, né? Então, não teria como o cliente preencher o nome todo, ele ia entender aí que existe um limite, porque apenas é necessário o primeiro nome, tá? Nesse caso, a gente, como eu botei nome cliente, não restringi como primeiro nome, eu vou apenas fazer uma redução, tá? De 255 para 155 caracteres. Vou diminuir 100 caracteres aí para dar margem aí para nomes maiores, né? Se o cliente pode colocar o nome dele tranquilo e também não vai passar caso de queira digitar alguma coisa além, tá? Então vou deixar aqui 155 só como exemplo. Formato. Como é que funciona o campo formato aqui no Axis? Ele vai servir aí para a gente definir como é que o dado será inserido, ou seja, como que a informação vai aparecer quando eu digitar. Então lá no campo nome do cliente, qual é a cor ou qual é o estilo de texto que eu quero que apareça. Estilo nesse sentido é maiúsculo. Ó, eu vou colocar a palavra vermelho, tá? Que é a cor que eu desejo que apareça na hora que o cliente digitar. Então eu quero que o texto saia em maiúsculo, ou seja, aí o sinal de maior representa aqui o maiúsculo e o colchete aqui vai representar o vermelho, beleza? Então é assim que nós vamos trabalhar aí, tá? Existem outras cores que dá para utilizar? Tá, tem algumas cores como verde, azul, vermelho, são as principais, tá? Que eu já fiz teste. Algumas outras não são possíveis, só as básicas mesmo, tá? E o preto que é o tradicional, né? Você não precisaria nem mudar o formato nesse caso, ok? Máscara de entrada a gente vai falar depois em outra situação. Legenda, galera, legenda nada mais é do que o rótulo, tá? O rótulo é que você vai utilizar no campo e ele vai ser aproveitado futuramente quando nós criarmos o formulário, que aí já é um acabamento do nosso banco de dados, tá? Então ele pode ser bem aproveitado lá na frente, quando nós formos utilizar formulários. Então você já pode rotular, pode deixar salvo o rótulo correto para que futuramente ele seja aproveitado.
Lembrando que nesse caso, ó, da legenda, ele pode ser separado, ele não precisa ser separado por underline, ele pode ter espaço, pode ter acentuação, pode ter maiúsculo, pode ter tudo, tá? Porque basicamente é a forma a qual o cliente ele vai ler lá no final quando o banco de dados estiver pronto. Então a gente só faz isso nos campos do tipo legenda, tá? Então, em vez de nome underline do underline cliente, ou nome underline cliente, nesse caso, eu vou colocar aqui corretamente o nome do cliente com maiúsculo separados por espaço normal, tá? Valor padrão. Já vou explicar o valor padrão, a gente não vai utilizar nesse caso, mas é bom que vocês já sabem para que serve. O valor padrão ele vai servir para a gente definir um valor que sempre vai se repetir em todas as linhas do cadastro, em todas as linhas daquela tabela, tá? No caso o nome não vai se aplicar, mas se aplicaria legal em alguns casos, digamos, do telefone, por exemplo, tá? Telefone do cliente. Digamos que eu atendo apenas o Rio de Janeiro. Então, se eu quisesse, eu poderia fazer o seguinte, ó. Deixa eu só ajeitar aqui telefone. Eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Eu poderia colocar como padrão o DDD 21. Vez que o meu cliente for lá digitar, ou o atendente for digitar o telefone de um cliente, quando ele clicar no campo, automaticamente o 21 já vai preencher, já vai aparecer automaticamente, porque eu defini que esse é um valor padrão, ou seja, esse valor ele deve se repetir toda vez que eu chegar aqui no campo telefone, tá? Então é para isso que serve o valor padrão. Beleza? Eu não vou colocar, porque nesse caso a gente não vai atender apenas o Rio de Janeiro. Então nesse caso esse valor não precisa ser repetido, tá? A gente vai manter sem nenhuma informação. Beleza? Então no campo nome são apenas essas pequenas modificações aí que nós vamos fazer. A gente não vai mudar mais nada nesse momento. Poderíamos mudar, gente, o requerido, tá? Mas eu não vou mudar para que a gente mesmo não fique sendo bloqueado, porque vai ter horas que a gente vai precisar fazer testes e esses testes vão acabar nos prendendo. Então é legal fazer isso no final, tá? Ao invés de fazer agora. Requerido é a mesma coisa que obrigatório, beleza? Então toda vez que você vê lá requerido, é a mesma coisa que obrigatório, ou seja, esse campo é um campo obrigatório, não tem como você sair desse campo sem preenchê-lo. Então, o nome do cliente seria uma ótima opção, né, para fazer isso, ou seja, o cliente ele não pode terminar o cadastro, preencher o cadastro, sem informar o nome dele corretamente. Então, isso significa requerido. Então, se eu colocar lá requerido sim, a partir desse momento esse campo se torna obrigatório, tá? Não tem como sair, pular para o próximo sem preencher o nome, tá? Mas no nosso caso a gente vai deixar por enquanto como não, para a gente não ficar preso em alguns momentos no banco de dados quando fizermos testes, tá? Então vou manter ele requerido não. Permitir complemento zero também é interessante pelo seguinte, caso eu queira deixar aí habilitado ou desabilitado, só para me entender que o permitir complemento zero é que o Axis ele vai aí permitir ou não que o usuário ele utilize zero ou espaços, por exemplo, para tentar burlar o campo, tá? Então, se eu deixar como não, o Axis não vai aceitar que o cliente lá ou a pessoa que estiver preenchendo o banco de dados tente burlar o sistema utilizando zeros ou espaços para poder pular para o próximo campo, beleza? Então, o ideal para que isso não aconteça é você não permitir o complemento zero, tá? Então aqui permitir complemento zero. Peraí, foi para o campo errado. Permitir complemento zero. Poderia deixar nesse caso como não, seria ideal, que assim evitaria o Axis a ser burlado aí no momento do preenchimento de um formulário, tá? Ou nesse caso inicial da nossa tabela. Beleza, galera. Conforme for fazendo alterações, você pode ir salvando para não esquecer, ou pode salvar no final, tá? Não tem problemas. Então eu vou mostrando apenas alguns exemplos de cada situação, tá? Para a gente poder entender certinho.
Regra de validação. A gente vai utilizar a regra de validação aqui no campo cadastro, tá? Cadastro data e hora. O que seria essa regra de validação, galera? Vai ser uma regra, uma espécie de uma expressão ou de uma fórmula que nós vamos aplicar nesse campo para o seguinte. Nesse caso específico, a gente vai restringir clientes que não tenham uma idade específica, nesse caso maior que 18 anos, de se cadastrar no banco de dados. Então, como é que funcionaria? Eu faria uma pequena fórmula aqui na regra de validação. Já tenho ela pronta aqui, vou colar, mas vou explicar para vocês aqui como funcionaria, tá? Essa fórmula só funciona nos campos de data e hora, tá? Ela é específica para isso. Então, ó, regra de validação. Menor data, ou seja, menor data, ele vai puxar essa data do sistema operacional, e aí tem um pequeno cálculo aqui, ó, menos 365, que corresponde aos dias, vezes 18, que corresponde à idade, tá? Então, essa fórmula vai fazer o seguinte, com que pessoas com menos desta idade aqui, que está no parênteses, não sejam aceitas, ou seja, se ele identificar que dá menos de 18 anos, automaticamente vai aparecer uma crítica, um erro na tela, tá? Então é basicamente para isso que a regrinha que nós criamos aqui de data vai servir. O texto de validação, que basicamente vai trabalhar junto com a regra de validação, serve simplesmente para a gente customizar o erro, tá? Ele vai, caso aconteça que da data informada der menor do que uma idade de 18 anos, vai aparecer um erro normalmente em inglês, né? Ou nesse caso, como o Office está em português, provavelmente vai dar até um erro em português, mas um erro que para uma pessoa que não entende de Axis vai ser aí irrelevante, a pessoa não vai nem saber o que significa. Então, nesse caso, nós vamos colocar aí basicamente mais explicadinho, né? Para a pessoa entender exatamente o porquê que ela não conseguiu cadastrar esse cliente. Então, posso colocar lá, ó, desculpe. Pessoas menores de 18 anos não podem ser cadastradas no sistema. Apenas um exemplo, tá? Então fica mais fácil, né? Ao invés de aparecer um erro genérico, aparece um erro específico, né? De que a pessoa não conseguiu passar desse campo ou preencher o cadastro do cliente porque o mesmo não tem a idade especificada. Beleza? Então é para isso que a gente vai usar tanto a regra quanto o texto de validação. Então vocês podem fazer no de vocês. Caso não tenha conseguido pegar, volta novamente, faz junto. Mas é importante que você pratique caso você possa, tá? Caso você não possa, anote todos os detalhes, dúvidas, para que a gente possa ir tirando a dúvida de vocês posteriormente, tá bom? Beleza, galera. E aí, pra gente fechar, vou mostrar para vocês aí um outro recurso bem interessante. Eu vou voltar um pouquinho, vou subir um pouquinho. Deixa eu corrigir isso aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos aqui no campo CEP do cliente. E lá embaixo em propriedade do campo nós vamos em máscara de entrada. A gente acabou pulando esse recurso. Na verdade eu deixei para o final. É um recurso bem interessante, bem simples de entender. E a gente vai usar ele bastante, tá? CEP cliente. O CEP, galera, assim como o telefone, RG, CPF, a gente entendeu que é texto pelo fato de ter pontos e traços, lembram? Então ele não é número por conta disso, ele tem tracinhos e pontinhos. A máscara de entrada basicamente vai facilitar na hora aí do preenchimento do cadastro,
pelo fato de automaticamente esses pontinhos e tracinhos serem inseridos de forma automática. Então, basicamente, a máscara de entrada ela vai ter essa função, ou seja, exibir para a gente os pontinhos e tracinhos de forma automática, tá? Ou conforme o cliente for digitando, os pontinhos e tracinhos vão aparecendo e não tem como o cliente até mesmo se enrolar, errar a inserção de dados aí do documento, ou do CEP, ou do CPF, porque tem um tamanho certo, tá? Tem um tamanho certo e ele vai caber exatamente certinho dentro desse campo, beleza? Então, basicamente, ele vai facilitar bastante aí na hora do preenchimento de dados. Tem muito cliente que às vezes confunde, se enrola, então a máscara de entrada vem a calhar e vai ajudar bastante nesse caso, tá? Então vamos lá. Nós vamos clicar aqui em máscara de entrada nos 3 pontinhos, tá? Primeiro clica aqui no campo, você vai ver 3 pontinhos, clica nos 3 pontinhos. Vai perguntar se você quer salvar, você pode clicar em sim. E aí nós vamos em código postal, nesse primeiro caso, tá? Código postal. Nessa opção, galera, nós vamos ter aqui um campo chamado experimente. Na verdade, em todas a gente vai ter esse campinho aqui, tá? Para que vai servir esse campo? Vai servir para a gente testar, ó, para você ver exatamente como que fica o campo de CEP. Tá vendo? Ó? Então, vou colocar um CEP de exemplo aqui, ó. 21665. Olha lá, o tracinho automaticamente já aparece, como vocês podem ver, olha lá. E o final 000 aqui, só para a gente exemplificar. Então essa é a quantidade de caracteres que um CEP possui, ó. 2, 4, 5, 8 caracteres é o máximo. Você não consegue, ó, passar de 8 caracteres. Então por isso é interessante você colocar a máscara de entrada nos campos, para que a pessoa que vier a preencher não venha ultrapassar a quantidade exata nem de dados de telefone, nem de CPF, nem de CEP, CNPJ, para que ele não venha errar a quantidade de caracteres ou de dados que tem que ser preenchidos, de números, no caso, que tem que ser preenchidos. Beleza? Então vamos seguir. Vamos clicar em avançar. Vamos... na verdade aqui a gente não vai fazer nenhuma modificação. Poderíamos, tá? Caso você queira tirar o 000, que é o exemplo de como que vai ficar, você poderia mudar esse tipo de máscara ou esse tipo de exemplo, mas isso aí não vai fazer diferença, é melhor deixar do jeito que está mesmo. E o espaço reservado é interessante que fica o tracinho, que é mais comum, tá? Mas você poderia substituir por outro caractere, mas ia acabar atrapalhando, porque o mais comum é o tracinho, né? E acabar confundindo na hora de preencher. Então vamos manter o tracinho. Como você deseja armazenar os dados, aqui você vai escolher como que os dados serão salvos. Se eles serão salvos com tracinho ou sem o tracinho, tá? Então nesse caso eu quero que fique salvo desse modo, conforme este exemplo aqui. Avançar, concluir, galera. Pronto, ó lá. Observe que o 000 ficou aqui, ó, como vocês podem ver, que é o que apareceu lá, ó. Então é apenas um modo de exibição mesmo de que o campo possui uma máscara, tá? Mas basicamente isso não vai fazer tanta diferença pra gente, a ponto de a gente precisar mudar esse exemplo, tá? Então, beleza, galera. O CEP agora está com máscara de entrada. O ideal é que cada campo desse tipo tenha máscara de entrada. Então aí já fica uma atividade para que vocês venham fazer em casa aí, tá? O que vocês vão fazer? Cada campo é do tipo CEP, que a gente já fez, o RG, o CPF, o telefone, por exemplo. Todos esses precisariam de máscara. Então você vai procurar os campos que precisam de máscara, que foram esses que eu já citei aqui, pelo menos na tab clientes, e vão colocar máscaras de entrada. A mesma coisa vocês vão fazer nos demais campos. Abra um campo e veja se esse campo precisa ou não de máscara de entrada, tá? Alguns vão precisar, outros não vão precisar. Por exemplo, esse aqui, ó, de fornecedores precisa, ó, tem CNPJ, tá vendo? CNPJ precisa de máscara.
Vamos ver aqui, nota fiscal. Também não precisa. Então vocês vão dando uma olhadinha, tá? Mas a maioria das máscaras de entrada são na tab cliente mesmo, tá? Então já fica essa atividade para você que tem o Axis aí instalado no seu PC. Se você não tem, tenta baixar aí no seu computador, pelo menos uma versão gratuita para você poder ir treinando, tá? Independente de ser uma versão 2007, 2010, uma mais nova, uma mais antiga, importante a gente praticar, beleza, galera? Até porque a base é a mesma, legal? Bem, gente, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um prazer estar com vocês, foi ótimo estar com vocês nesta aula, apesar de que a distância, mas o importante é a gente estar transmitindo conhecimento e aprendendo, tá? Se você ficou com alguma dúvida, volta à aula, assista novamente, para que você possa aprender e fazer passo a passo aí do que a gente ensinou na aula de hoje, tá bom? Gente, desejo a vocês uma excelente semana, que o dia de vocês seja ótimo, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Grande abraço a todos e até lá!